Determine a mediatriz do segmento AB, onde A é o ponto 1,5 e o B é o ponto 5,3. Muito bem! Primeiramente, matemática. Se você já é aluno da minha escola completa, você já sabe. Matemática é o quê? Ideia mais execução. Ideia mais cálculo. Cálculo sem ideia é ruim. Ideia sem cálculo também é ruim. Então, o ideal sempre é você trabalhar essas duas coisas quando você estiver estudando matemática. Por que eu estou falando isso? Porque antes de fazer uma série de cálculos nessa questão, eu primeiro vou definir a ideia. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a mediatriz? A mediatriz é uma reta. Então, quando a questão pergunta determine a mediatriz, na verdade ela quer saber a equação de uma reta. E essa reta ela está relacionada com o segmento AB. Então, vamos escrever aqui, ó, por exemplo, ó, um segmento aqui qualquer de extremidades A, P. Qual é a ideia, né, do que é a mediatriz desse segmento? A mediatriz do segmento ela nada mais é que uma reta perpendicular, tá? É uma reta perpendicular. Mas o que é perpendicular mesmo, professor? Perpendicular forma um ângulo de 90 graus. E muito importante, muitíssimo importante, essa reta tem que passar nesse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? É o ponto médio do segmento. Simples assim. Isso que é mediatriz. Então, como é que a gente vai conduzir agora para fazer o nosso cálculo? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular, eu vou determinar, calcular, sei lá, a equação da reta que contém o segmento AB. Você concorda comigo, ó, que esse segmento AB, ele está contido aqui, ó, em alguma reta que eu vou chamar de reta R. Ou seja, a reta R é a reta que contém o segmento AB. Por consequência, ela contém os pontos AB. Então, eu quero descobrir a equação da reta. Primeiro, a equação da reta que contém os pontos AB. Beleza? Então, para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o coeficiente angular, tá, dessa reta. Lembrando, equação da reta, y igual ao AX. A é o coeficiente angular, mais o B, que é o coeficiente linear. Então, eu preciso descobrir o coeficiente angular e o coeficiente linear. Para descobrir o coeficiente angular, a gente pode fazer um cálculo direto. Que cálculo é esse? Vamos jogar para cá? Você vai calcular a diferença das coordenadas y, ou seja, você vai fazer isso aqui, ó, y2 menos y1, dividido pela diferença das coordenadas x, x2 menos x1. Faz esse cálculo aqui que você descobre o coeficiente angular de qualquer reta que passe pelos pontos AB. Tá, então y2 menos y1, tá vendo? Ó? 3 menos 5 vai dar menos 2. Dividido por 5 menos 1, que dá 4. Menos 2 quartos simplifica menos meio. Então, menos meio é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos AB. Tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó, menos meio vezes o x mais o B tem que dar o y. Tranquilão. O que eu sei? Eu sei que essa reta ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. Né? Então, eu posso pegar as coordenadas do ponto A, jogo aqui, faço o cálculo para descobrir quem? O B, que é o coeficiente linear. Então, pega esse 5, joga ele aqui no lugar do y. Vai ficar 5 igual menos meio vezes o x, que é 1. Então, vai ficar menos meio mais o B. Então, o nosso B vai ser justamente esse 5 mais meio. Agora diz para mim, quanto é que dá 5 mais meio? 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 11 sobre 2. Então, a equação da reta R, vamos colocar aqui, ó, a equação da reta R vai ser y igual a menos meio de x mais o B, que eu descobri agora que é 11 meios. Agora você vai querer me matar. Você vai querer me dar um cascudo. Por quê? Porque, na verdade, a gente não precisava descobrir o 11 meios, a gente não precisava descobrir o coeficiente linear. Por quê? Porque ele não tem influência na resolução da questão.
O que eu preciso agora, o que eu quero, que a questão está pedindo, não é a equação da mediatriz? Beleza. O que a mediatriz ela tem com relação a esse coeficiente linear aqui? Nenhum. Esse coeficiente linear aqui ele não vai influenciar em nada na equação da mediatriz, somente o coeficiente angular. Ué, mas por que, professor? Porque quando duas retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então vamos lá. Vamos dizer que a equação da mediatriz eu vou chamar de S. Beleza? Então a equação de uma reta. S. Vamos dizer que é y igual a um mx mais n. Então essa aqui é a equação de quem? Da mediatriz, que eu quero descobrir. Só que a mediatriz, quando você pegar o coeficiente angular dela, que é esse m, ó, quando você pegar esse m, que é o coeficiente angular, e multiplicar pelo coeficiente angular menos meio da reta R, ó, m vezes menos meio, esse produto tem que dar quanto? Tem que dar menos 1. Isso é um conceito de geometria analítica. Retas perpendiculares, produto dos coeficientes angulares dá menos 1. Logicamente, tem como demonstrar isso? Tem, mas não é o caso aqui desse vídeo. Então, para eu descobrir o m, muito tranquilo. Esse m vai ser, pega esse 2, passa para lá, vai ficar 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2. E aí, esse menos 1 que está aqui, multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e o resultado aqui vai dar exatamente 2. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, da mediatriz, tem que ser 2, tá? Simplificando para você, o que você tem que fazer? É só você inverter o coeficiente angular da outra reta e trocar o sinal, que aí você descobre o coeficiente angular da reta perpendicular. Beleza? Então, o coeficiente angular da reta R é menos meio. Então, o coeficiente angular da perpendicular vai ser o inverso trocado de sinal. Então, qual é o inverso de menos meio? Vai ser menos 2, sobre 1, só com o sinal trocado, aí vai dar 2. Inverte, troca o sinal. Show? Então, aqui eu já tenho o meu coeficiente angular da mediatriz. Só falta descobrir quem? O n. Como é que eu vou descobrir o n? Eu vou descobrir o n através do ponto médio do segmento. Lembre-se, a mediatriz ela tem que passar por esse ponto médio. Que ponto médio é esse? Muito fácil. O ponto médio você soma as coordenadas dos extremos e divide por 2. Vai ficar 1 mais 5 aqui, ó. 1 mais 5, divide por 2. 5 mais 3 e divide por 2. Simples assim. Beleza pura? Tranquilidade. Então aqui, ó, eu tenho as coordenadas do ponto médio, que é justamente o ponto que eu sei que a minha mediatriz tem que passar. Tranquilo? Então, 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, que dá 3. 5 mais 3, 8. Divide por 2, 4. O que você vai fazer? Você vai pegar justamente essas coordenadas agora e vai substituir onde? Na equação da mediatriz para descobrir o nosso n, que é o coeficiente linear da mediatriz, e a questão está morta. Vamos fazer direto? Vamos fazer direto? Pega esse 4, coloca no lugar do y. 4 igual ao m, que eu já sei que é 2, tranquilo? Ó, que eu já sei que é 2, vezes esse x, que vai ser quanto? 3, beleza? Mais quem? Mais n. Simples assim. Acabou. 2 vezes 3 dá 6. Esse 6 vai passar para o outro lado negativo. 4 menos 6, que vai dar menos 2. Então, esse n tem que valer menos 2. E aí, a gente acabou de finalizar a questão. A equação da mediatriz que ele está pedindo é y igual a 2x menos 2, que é o n. Questão está morta, questão está enterrada. Como eu disse, uma série de cálculos que, obviamente, você pode se confundir. Mas por que você vai se confundir? Porque você não está com a ideia bem construída na sua cabeça, tá? A ideia é muito simples. Descobre a equação da reta
que passa pelos pontos A e B que ele deu. Automaticamente, descobrindo a equação dessa reta, você já vai descobrir o coeficiente angular da mediatriz. Por quê? Porque elas são retas perpendiculares. O que eu falei? Que você faz no coeficiente angular? Inverte e troca o sinal, direto. E aí, como é que você vai descobrir o coeficiente linear da mediatriz? Simples. A mediatriz tem que passar no ponto médio do segmento. Descobre as coordenadas do ponto médio, substitui e acabou. A ideia é essa, o resto é fazer conta, beleza? Se você tem dificuldade em matemática, se você tem resultados ruins em matemática, me desculpe, mas o papo é muito reto, a culpa é sua. Pô, professor, assim na lata de cara? Pois é, não tem mais desculpa, meu amigo. Clica no link na bio, entra na minha escola de matemática e aprende. Simples assim, tá? Mas quem quer aprender, quem quer mudar, quem quer fazer acontecer, começa hoje. Começa agora. Ah, professor, eu gostei da sua didática, mas eu vou começar amanhã. Eu vou começar em abril. Eu vou começar em março. Eu vou esperar a fatura do meu cartão virar. Tudo conversa fiada. Tudo desculpa. Quem quer, faz acontecer. Quem não quer, dá desculpa. E é isso. Papo reto, papo de visão. Agora meus alunos falam. Forte abraço.